Olá, meus irmãos. Graça e paz. Que a presença de Deus possa invadir as nossas vidas nesse dia. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? E a gente tem aprendido muito a respeito desse livro. E eu creio que Deus quer falar muito à igreja nesses últimos tempos. Hoje eu tenho visto uma necessidade e tenho orado por isso. Para a igreja ser algo relevante na sociedade. E para ela ser algo relevante na sociedade, ela tem que ser uma igreja de poder. Porque quando a igreja é cheia da presença de Deus, ela transforma a sociedade que vive. E ela transforma o jeito das pessoas pensarem. Até a respeito da sua fé. E ela vai convencer tanto ricos como pobres, poderosos, religiosos, pessoas que acreditam de jeito diferente da gente, porque eles vão ver um mover sobrenatural de Deus. Olha só o que aconteceu aqui. Em Atos capítulo, a gente está no capítulo 8, como o poder de Deus é surpreendente. Ele transforma o mundo, ele transforma as pessoas. Abram lá então, olha só o que aconteceu aqui. Atos capítulo 8, versículo 9. E hoje eu quero falar sobre o surpreendente poder de Deus. Ele cria surpresas. Vamos lá, então vamos ler. Atos capítulo 8, versículo 9 diz ali: Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos, e os havia deixado admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde o mais importante até os mais humildes, escutavam com atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com a sua feitiçaria. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Irmãos, a gente vê aqui a mudança nos samaritanos. A gente está fora de Jerusalém, e Filipe, que era um dos diáconos que cuidavam das mesas, que a gente diz, né? Que cuidava ali da ajuda aos necessitados. Ele também era um pregador. E ele saiu de Jerusalém, a gente sabe, por motivo da grande perseguição que se levantou contra os cristãos, e saíram a pregar. E quando chegou aqui em Samaria, ele impactou aquela região com o poder da palavra de Deus. Interessante que o livro de Lucas destaca aqui um homem chamado Simão, que era feiticeiro, e o pessoal ouvia ele, e o pessoal dava atenção ao que ele fazia, porque ele fazia coisas que surpreendiam a todos, a ponto de eles declararem que ele era o poder de Deus. Mas a ação da igreja foi tão poderosa, que não só mostrou a todos que existe um outro poder maior do que tudo isso, e acima de tudo um poder que salva e liberta as pessoas, como também convenceu esse próprio Simão, que era feiticeiro. E esse camarada, ele ficou surpreendido com o que os apóstolos faziam, com os milagres. Diz o texto que ele também foi batizado. Mas o que me chama a atenção de Simão é que ele se encantou com o poder de Deus. E sobre isso eu não quero falar muito agora, sobre a vida de Simão, mas o impacto da pregação na sociedade. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, ela traz esperança. Ela cria esperança num povo. Quando a gente prega o evangelho, ele transforma o meio onde ele é pregado. E aquela comunidade foi transformada pela pregação e pela prática da fé. Mas é uma pregação com poder, com autoridade do céu. Outra coisa que a pregação causou naquela comunidade, além da esperança, foi uma mudança. Eles mudaram de vida. Eles começaram a acreditar de maneira diferente.
E outra coisa que causou ali é que aquele cara era o grande chefe, vamos dizer assim, uma pessoa com grande influência. A influência mudou, agora é Jesus. São os seus discípulos, são as pessoas que creem em Deus. Então, irmãos, quando pregamos, essa pregação ela causa impacto. Por isso que a gente não pode se cansar. A gente tem que anunciar. Mas como eu falo, por que isso não acontece da mesma maneira? Porque nós precisamos ir ao encontro das pessoas com a autoridade que vem de Deus. Filipe ia com essa autoridade, ele orava com fé, ele buscava ajudar as pessoas convicto de que Deus podia fazer. E por que isso não acontece hoje? Porque primeiro nós precisamos melhorar, irmãos, a nossa devoção, a nossa busca de Deus particularmente. E a nossa convicção de que a pregação transforma a vida. E outra coisa que eu fico vendo aqui, que quando a pregação é feita com a autoridade que vem do céu, ela rompe até com as autoridades. Esse aqui era um grande feiticeiro. Era uma pessoa influente. Às vezes a gente fica com medo de pregar o evangelho por causa de outras religiões, de outras pessoas que creem diferente, o que elas vão fazer contra nós, Irmãos, a gente tem que ir com o poder de Deus, sabendo que Deus transforma. E interessante que tudo isso com amor e com respeito. Eu gosto de lembrar, quando eu falo dessa batalha da fé, que a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, mas contra forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Aqui a gente vê esse moço evangelizando esse cara, não julgando ele. Às vezes a gente olha as pessoas, acha que não é possível mudar a vida dela porque ela é um feiticeiro, um bruxo, uma pessoa que crê de maneira diferente. Calma lá. Quando o verdadeiro evangelho é apresentado com certificado, vamos dizer assim, de poder e de mudança de vida, pode ter certeza, Deus transforma a vida. Agora, o que nós precisamos é ter essa autoridade. Interessante que aqui a pregação, a gente não sabe, mas Filipe não só anunciava e ia embora, ele ensinava. Hoje as pessoas querem falar de uma religião, não querem ensinar a respeito de Cristo. Você não tem que falar apenas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não pode apenas fazer uma oração, aceite Jesus e vá embora. Você tem que estar disposto a ensinar as pessoas como viver essa fé. O que é ser um cristão? Hoje muita gente está na igreja e não sabe o que significa o batismo. Para eles serem batizados ali, é porque eles tinham muita convicção, eles tinham muita certeza e sabiam o preço que eles iam pagar em romper com tudo aquilo que eles acreditavam. Que é outro ponto que a pregação verdadeira faz. Ela leva pessoas a romper com suas tradições e seus costumes do passado. Muita gente não quer Cristo porque tem medo de romper com a tradição dos seus pais. Mas quando o evangelho verdadeiro é pregado, essa tradição é rompida pelo poder do Espírito Santo. Você não pode acreditar porque o pessoal diz que tem que acreditar desse jeito. Você vai acreditar por causa do agir do Espírito em tua vida. De repente você que está me ouvindo agora não é evangélico, não acredita muito bem na fé cristã, mas acredita em Deus e acredita na Bíblia. Deus quer transformar a tua vida e você sente que existe algo a mais, que de repente a tua fé, a tua religião, com todo respeito, não está ensinando. Então busca a Deus, porque o Espírito Santo está começando a trabalhar em tua vida. Existe um outro jeito de viver, meu irmão. Não acredite apenas porque os outros dizem que tem que acreditar. Quando a gente tem a fé verdadeira em Jesus, algo transforma dentro do nosso coração. Algo muda as nossas atitudes, a nossa vida. O poder de Deus se manifesta. Pense nisso. A pregação ela é surpreendente. A mensagem de Deus ela é atraente e ela é transformadora. Filipe levou muitos a se batizar, como eles falam aqui, homens e mulheres. Seja você igual a Filipe, uma pessoa usada por Deus. Mas também de repente você pode ser igual aquele povo que precisa aceitar essa mensagem e ser transformado por ela. Amém? Que Deus te abençoe. Pense nisso com carinho.
Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, eu quero te agradecer por estar ouvindo, mas eu quero clamar ajuda em oração. Quero que você ore por nossas igrejas, não só pela minha igreja, não, pelas igrejas em geral, para que Deus derrame do seu poder e haja um avivamento em nosso país, em nosso estado, em nossa região. Porque o evangelho precisa ser impactante e não está sendo. As pessoas estão doentes, as pessoas precisam de Deus e eu não vejo muitas mudanças. As pessoas até se esforçam. Eu tenho visto o povo não vencendo seus vícios e seus pecados. Então está na hora de nós nos unirmos em oração. Quero que você levante um clamor, a hora que você puder, nesse sentido, para que Deus venha nos visitar de maneira mais intensa, para que haja uma mudança em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossas instituições. Porque o mundo precisa ouvir da mensagem, mas do jeito que está, a mensagem que a gente tem não tem nenhum significado. Então ore. Toda quarta-feira no Rio Tavares a gente tem um grupo de oração e quinta-feira ali em Forquilinhas. Mesmo que você for de outra igreja, queria te convidar a vir orar com a gente, para Deus mover o seu poder sobre a nossa cidade. Se não puder vir, pelo menos mobiliza na tua igreja, porque nós, irmãos, precisa acontecer alguma coisa. Precisa acontecer alguma coisa com urgência. O jeito que a coisa está indo, a gente acabou se tornando apenas um frequentador religioso de um evento. Mas Deus pode transformar. E eu queria te convidar a fazer parte dessa corrente de oração, desse grupo de oração. Em nome de Jesus, ore com a gente, busque a presença de Deus. Amém? E venha nos conhecer. Mande um recado no WhatsApp pedindo oração, mas acima de tudo, também mande um recado dizendo: eu estou orando, conta comigo. Amém? Isso vai nos ajudar a permanecer nesse foco. Amém, meu irmão? Ore mesmo, busque a Deus e seja transformado por Ele. Eu creio nisso e nós vamos orar agora. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Meu irmão, se você puder agora, feche os seus olhos e ore comigo, concordando nessas orações. Vamos levantar um clamor nesse momento. Ore mesmo, pare um pouquinho nesses minutinhos e vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nós juntos aqui, Pai, como um grande povo de Deus, clamamos a Tua intervenção sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, Senhor. Aviva, Pai, o Teu povo, Pai, aviva a minha vida, Pai. Nos transforma em verdadeiros adoradores, em verdadeiros discípulos, Senhor. Que o Teu poder venha sobre nós, Pai. E aqui a gente está como um grupo, Pai, como a igreja clamando, igual ao primeiro século, Senhor. Precisamos do Teu socorro, Pai. Precisamos da Tua ajuda, Pai. Oh Deus, ouça nossas orações. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.